Portugal is one of the best surf spots in Europe. We are here today at Costa da Caparica, just south of Lisbon, across the river, and we're going to meet a young surfer who's going to tell us all about why this is such a great spot to practice surf and all about how she used to compete in Portugal. This is a listening exercise, so of course you will be able to find the subtitles in English if you're a beginner, Portuguese if you are intermediate, and if you really want to challenge yourself, take those subtitles off and see how you get on. Remember, you can watch it as many times as you want to. Also, new for this week, you can download the transcription of the interview in the description in both English and Portuguese. Boa sorte! O meu nome é Inês Bispo, tenho 22 anos, vivo na Costa de Caparica e sou surfista, faço música, acabei de me licenciar em Educação Física e Desporto. Eu lembro-me da primeira vez que tentei surfar. A primeira de todas, eu tinha 5 anos de idade e eu assustei-me, então aí eu não voltei durante um tempo e aos 7 anos eu via muito o meu pai e o meu tio irem surfar com os amigos e então eu ficava muito curiosa e houve um dia que eu estava na praia com os meus pais e um amigo do meu pai tinha uma prancha e aí eu pedi se podia surfar. E consegui pôr-me em pé na prancha e a partir daí fiquei viciada, nunca mais parei até hoje. Eu gosto de surfar porque... eu amo surfar, porque quando eu surfo eu sinto que só aquele momento existe. Sinto-me muito conectada comigo e com a natureza e envolvo-me completamente e faz-me quem eu sou. Eu comecei a competir quando tinha 12 anos e não foi uma decisão assim, vou competir. O meu treinador simplesmente perguntou-me se eu queria experimentar, eu quis e a partir dali comecei a competir. Aos 13 anos fiz as minhas primeiras finais, aos 14 anos consegui o meu primeiro patrocínio e comecei a obter melhores resultados. Entretanto, com 15 anos representei a seleção de Portugal pela primeira vez. Passado 2 anos representei a seleção novamente, primeiro ano no Equador e segundo ano nos Açores. Fiz muitos campeonatos regionais, nacionais, europeus, alguns WQS de qualificação para o Mundial. Os resultados foram sempre variando de campeonato para campeonato. Houve uns campeonatos onde eu consegui vitórias, houve outros onde fui perdendo, faz parte do jogo. Entretanto, aos 20 anos, entrei na faculdade e aí no primeiro ano de faculdade parei de competir. Primeiro porque já não estava a sentir muito tempo para dedicar ao desporto como profissão e depois porque senti que a competição já não me fazia sentido. E óbvio que o surf continuava a fazer sentido, mas a competição já não estava a ressoar com o meu coração, então aí eu parei. Hoje em dia eu continuo a surfar diariamente. A diferença é que quando eu competia, eu surfava com qualquer condição. Estivessem as condições que estivessem, eu tinha de surfar porque eu poderia apanhar essas condições em qualquer campeonato e então tinha de estar adaptada àquele tipo de mar. Hoje em dia, como eu faço surf para me divertir, para mim, eu vou sempre que eu sinto que quero ir. Portanto, claro, continua a ser muito frequente, mas não todos os dias como eu ia, mas claro, continua a fazer parte da minha rotina e continuo com a vontade de evoluir e de ser melhor surfista, de conseguir manobras mais difíceis e é assim, aliás, o meu maior sonho é viajar pelo mundo para surfar muitos tipos de ondas por aí. Portugal, também sou suspeita, mas na minha opinião é o melhor país, pelo menos da Europa, para surfar e é um país realmente muito bom porque nós temos diversos tipos de onda, temos boas ondas para aprendizagem com beach break, temos ondas com fundo de rocha que nós chamamos de point break, ou seja, temos ondas que se formam de uma forma, temos ondas que se formam de outra e o tipo de surf que é realizado em cada onda acaba por ser diferente e então acho que Portugal é um país com ondas muito versáteis, acima de tudo, muito versáteis. Para começar a surfar não há um grande problema em não saber nadar, porque, claro, é mais seguro se a pessoa estiver numa aula de surf do que sozinha.
Mas a iniciação começa nas espumas. Então a pessoa vai ter sempre pé, a água vai estar sempre pela cintura. À medida que a pessoa vai evoluindo, aí sim vai começar a querer surfar ondas que ainda não rebentaram, portanto mais à frente, e aí já vai ser necessário, talvez para ela se sentir mais à vontade, saber nadar. Mas na fase de iniciação não há qualquer problema, porque a pessoa está sempre segura. Nas aulas de surf todos os instrutores transmitem as regras de segurança, portanto não haverá problema. Outras dicas que eu posso dar é para quem quer iniciar ou quem já iniciou e tem muita vontade de evoluir, é passar o máximo tempo possível dentro da água. Não há nada como passar muito tempo na água, entender porque que naquele momento falhou, porque que no outro momento acertou. O surf é muito à base de ritmo, temos de estar em harmonia com o mar, senão não funciona. E então esse ritmo só é adquirido com prática, não é algo que possa ser transmitido. Eu posso ajudar alguém a dizer, olha, era tarde, olha, era cedo para remares para aquela onda, mas só a própria pessoa que vai sentir, é diferente de correções técnicas onde é bem mais fácil de corrigir. Então é passar o máximo tempo na água e acima de tudo divertir-se, não se autocobrar, porque não conseguiu, o objetivo é divertir-se mesmo.